Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem, neste domingo, dia 7 de agosto de 2022, hoje a Igreja Católica aqui no Brasil celebrando o Dia do Padre, o Dia do Sacerdote. Nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja, eu, Cacilda Medeiros, vou ficar com você até às 11 horas e comigo aqui no estúdio e com você aí em casa também, o Padre José Freitas Campos, Padre Campos, já nosso, com uma presença tão cativa já aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Padre Campos, bom dia, bem-vindo ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia, povo de Deus, ouvintes da Rural. Mais uma vez a gente está aqui para esse diálogo benfazejo, troca de ideias, essa partilha um pouco das experiências, aquilo que a gente reflete e aquilo que a gente vive. Sempre é muito bom estar em contato com este povo da fé, da esperança, sobretudo o povo que ama a Deus e ama também o Padre, com certeza. Hoje a Igreja Católica celebra o Dia do Padre, como já dissemos, e esse é o assunto aqui do programa Aprendendo com a Igreja, sobre a missão do sacerdote. Padre Campos lançou agora recente o livro Ministério da Presidência, a arte de presidir a Eucaristia, que é missão do padre, Então nós vamos conversar com o Padre Campos hoje sobre o tema desse livro, mas antes da gente entrar mesmo no livro, Padre Campos, eu queria que o senhor contasse para a gente a sua trajetória vocacional, como é que nasceu a sua vocação. Pois é, vocação é dom e mistério, como já dizia o Papa São João Paulo II. Por um lado, tem todo aquele ambiente humano que nos faz despertar para as coisas de Deus, e como a minha vocação nasceu bem antes, bem atrás, Outra vez um padre perguntou assim: você frequentou quanto tempo a pastoral vocacional? Nem existia naquela época. Naquele tempo não se falava nisso. Se o adolescente despertasse para ser padre, ele tinha que ser encaminhado para o pároco, e ali o pároco encaminhava para o seminário, e acabou a história. E o reitor do seminário, por outro lado, fazia um pequeno teste de leitura, não de vocação, porque a gente entrava com 12, 13 anos, não tinha aquela consciência clara do que era ser padre. Hoje é diferente. Hoje, todo esse grupo já entra jovem, às vezes já terminou a universidade, são pessoas de outras experiências. Mas no nosso tempo, não. Éramos adolescentes. Então, se nos perguntassem o que é ser padre, certamente, teoricamente, a gente não podia explicitar. Mas a gente alimentava aquele desejo, e como a própria palavra seminário vem de semina, semente, ali era uma sementeira. A semente podia frutificar ou não, dependendo das condições. Mas aí, retornando à origem da minha vocação, eu tinha exatamente 13 anos, quando manifestei o desejo de ser padre. Ora, no interior onde eu nasci, Senador Eloy de Souza, a 64 quilômetros de Natal, só existia o curso primário. Eu já havia terminado o curso primário. E vejam, detalhes a gente guarda de mais de 60 anos atrás, porque já faz esse tempo todo. Então, eu tinha uma prima que morava aqui em Natal, vizinha ao reitor, que era Padre Lucílio. E ela me disse: se você quiser, eu posso ir com você e lhe apresentar o Padre Lucílio, conheço a família, a mãe dele e tal. Fomos lá. Ah, você quer ser padre? Quero. Qual é a sua paróquia? Nossa Senhora da Conceição Serra Caiada. Terminou já o primário já. Faça uma leitura aqui. Desenrolei e disse: pronto, já está aprovado. Isso era o teste vocacional. Era o teste vocacional. No dia 3 de fevereiro é a data da entrada no seminário. E assim aconteceu. O senhor já era de família católica? Católica. Que frequentava a igreja? Minha mãe bem mais. Nós morávamos no meio rural, no sítio, e quinzenalmente, ou às vezes uma vez por semana, acontecia missa na capela
de Nossa Senhora de Lourdes, então íamos lá. Meu pai era católico brasileiro, então não era de muita frequência. Mas depois, certamente, o filho padre motiva para ser um católico praticante. Certamente. Padre Campos, o senhor estava falando que, quer dizer, naquela época, quando o senhor era adolescente, se perguntasse o que é ser padre, assim, não teria uma explicação, né? Mas aí hoje... né, sem dúvida. Hoje o senhor pergunta ao senhor qual é a missão do sacerdote, o que é ser padre? Pois é. Eu resumiria em 3 verbos indicadores de uma ação muito profunda. Eu diria assim, ser padre em 3 indicações. Primeiro, ser padre é amar. Amar a Jesus Cristo, não é? Porque a nossa vocação marca sempre esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Amar ao povo, ao próximo, amar as pessoas a quem a gente serve. Segundo, então amar. Segundo, perdoar. O padre é o homem da misericórdia. Ele foi revestido, por força de sua ordenação, do ministério do perdão. É aquele que, em nome do Senhor Jesus, absolve os pecados. Mesmo como pecador, ele é instrumento da misericórdia de Deus junto ao povo. E terceiro, amar, perdoar e servir. Tudo se explicita no serviço generoso à igreja, ao povo, porque a própria palavra ministério significa serviço. Então, ser padre não é aspirar um status, uma profissão, é, sobretudo, um serviço de amor, de perdão, de misericórdia ao povo de Deus, a quem nós nos dispomos a servir. O senhor foi ordenado em 1975, né, juntamente com Dom Jaime. Nós éramos 3, éramos um trio. Veja bem, era Dom Jaime, nosso atual arcebispo, Padre Cassiano, falecido, de saudosa memória, e eu. E no dia seguinte, éramos da mesma turma, mas no dia seguinte, Padre Canindé, Dom Francisco Canindé, se ordenou em São José de Mipibu. Mas é interessante, foi toda uma motivação para a nossa ordenação, porque o seminário havia fechado e nós tínhamos uma média de 10 anos sem ordenações aqui na Arquidiocese. Nossa. Ordenação sacerdotal eram raras, quer dizer, aí você pergunta, e nesse período ninguém se ordenou? Sim, mas não fruto de vocações nascidas aqui. Vou lhe dar o exemplo. Padre Pierre, um belga, vocação adulta. Foi pároco de São Tomé por muitos anos. Então se preparou lá em Olinda e Recife, depois veio para cá, a diocese o aceitou, ele já tinha realizado o curso de teologia, veio fazer estágio e se ordenou. Padre Normando Delgado, que era juiz, né, em Nova Cruz, também vocação adulta, fez a teologia depois que já era juiz, dono de cartório e tudo, e veio para cá e se ordenou. Vocação tardia vocação também. tardia. Portanto, padres que tiveram essa caminhada de seminário, fomos nós. Então, toda a arquidiocese estava motivada para nos receber, tanto que nós éramos um clero de 50 padres, toda a arquidiocese, 1975, há 47 anos, tinha 50 padres, e todos estiveram presentes na ordenação, na nossa ordenação. Realmente, foi um fato histórico, né? Padre Campos, aí o senhor foi ordenado em 75, já vão mais de 47 anos, né? Aí a trajetória do senhor, eu sei que faz muitos anos já que o senhor está na São Sebastião. 30. Né? 30 anos, pois né? A trajetória... E os 17 anos, os outros 17 anos. A trajetória foi a seguinte: quando estávamos no último ano de teologia em São Paulo, porque aqui o seminário tinha fechado, Fortaleza, para onde normalmente eram enviados os seminaristas, também estava seminário fechado. Então, havia em Recife pequenas comunidades, mas Dom Livaldo achou por bem nos mandar para o Seminário Central do Ipiranga, que ainda mantinha aquela fase de acolher seminaristas, inclusive de dioceses que não tinha seminário.
Então, no último ano de teologia, nós fizemos um projeto, não é? De que éramos uma equipe, éramos 4, íamos ficar em equipe, 2 ficariam em Pendências, que era uma área descoberta, Pendências de Panguaçu, Alto Rodrigues, tudo aquilo era uma área só, uma paróquia só, e 2 ficariam em Santana do Matos. Então, apresentamos a Dom Nivaldo, não é? Era Dom Nivaldo arcebispo, Dom Costa bispo auxiliar, disseram, estão livres, vamos fazer essa experiência. Então, assim aconteceu. Padre Cassiano e Canindé ficaram em Santana do Matos, Jaime e eu ficamos em Pendências. Depois de um ano, vamos avaliar as experiências, né? Então, a conclusão foi que as próprias paróquias não estavam preparadas para manter 2 padres, em termos de estrutura, de infraestrutura. E hoje, naquela época, uma área com uma dependência, aquela região imensa, enorme. Né? Isso há 47 anos atrás. Então, aí depois, como vamos fazer? Então, Dom Nivaldo diz, dos 2 sai um. Canindé já estava aqui em Natal e eu estava, além da função de vigário paroquial em Pendências, tinha a função de assessoria do meio rural, no sentido de capacitar os leigos para cursos, encontros, assembleias. Então, você deverá escolher uma área que fique mais próxima de Natal para facilitar também o deslocamento e a presença. Então, eu fiquei em Tangará. E durante 5 anos, ali não era paróquia, nem era área pastoral, mas Dom Nivaldo diz, você fica ali como se fosse uma área pastoral, nem se pensava naquele tempo, alguma coisa assim autônoma para poder ficar mais liberado para esse serviço de capacitação dos leigos e investir mais nisso. Então fiquei 5 anos em Tangará. Depois vim para Natal, substituí o Monsenhor Manuel Pereira na paróquia de Santos Reis, que era Santos Reis apenas. Não era Sagrada Família. Não era ainda. Rocas pertencia a Bom Jesus das Dores. Depois de um certo tempo, se viu que tudo ali podia se unificar numa paróquia só. Foi criada a paróquia da Sagrada Família há 40 anos atrás. Isso. E está fazendo 40 anos este ano. E aí, o que compunha? Era Santos Reis, Rocas, Sagrada Família, Brasília Teimosa e aquela capelinha Nossa Senhora de Fátima no Areal. E eu fiquei como primeiro pároco. Então ali fiquei 8 anos. Depois me liberaram para fazer mestrado em Teologia Dogmática 3 anos e ao voltar assumi a paróquia de São Sebastião, substituindo o Padre Valdemar, isto há 30 anos atrás. Padre... É muita história que corre. Demais, Padre Campos. Eu gosto demais quando o Padre Campos vem para cá, para dentro da igreja, porque tem muita história para contar. Muita mesmo. Tem muito conhecimento. Padre Campos, a gente ainda não chegou no livro, né? Ainda não. A gente vai chegar. Se Deus quiser. Nesses 47 anos de sacerdócio, olhando assim, né, dando uma olhada na sua vida sacerdotal, quais são os desafios e as maiores alegrias do seu ministério? Eu começaria pelas alegrias. Alegrias é a gente saber que esse esforço, esta dedicação, não é apenas minha, mas de cada padre, tem ressonância no coração do povo. O povo é sempre muito grato, muito generoso, o povo tem muita fé. E é esse testemunho da fé, da esperança do povo que fortifica a nossa vocação. Quer dizer, do ponto de vista humano, a gente se cansa, claro, não é? Mas este cansaço, que não é espiritual, é humano, ele é recompensado pelo respaldo, pela acolhida que o nosso povo nos faz neste ministério. De modo que a primeira característica é essa. E o padre é o homem da alegria. Não é essa alegria passageira, trivial, banal, mas a alegria que vem da certeza de que estamos caminhando com o Senhor. O Deus da minha alegria, não é?
e aquilo que São Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor, né? Que a minha alegria esteja em vós e a minha alegria seja plena. Então, as tristezas, os desencontros, não superam, não suplantam a grande alegria que temos de exercer este ministério como um serviço generoso ao povo de Deus. Por outro lado, aí vem os desafios, não é? São muitos, sobretudo desafios humanos. Nem sempre a gente tem as pessoas capacitadas, formadas, as lideranças. É sempre uma constante que a gente vai... Né, o compromisso, a resposta imediata. Mas isso é um processo muito lento, não é? É também consequência de uma conscientização da fé. E o padre é o educador da fé, não é? É o educador da fé. E aí a gente vai caminhando. O povo nos confirma na nossa vocação e nós vamos continuando como educadores da fé do nosso povo. Isso mesmo. Bom, Padre Campos, a gente vai para o primeiro intervalo aqui no programa Aprendendo com a Igreja, e na volta a gente vai falar sobre o livro Ministério da Presidência. Beleza. Bom, rapidinho a gente volta já com mais Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, 7 de agosto. Hoje a Igreja Católica aqui no Brasil celebra o Dia do Padre, né? Daqui a pouco a gente vai até falar sobre essa data, né? Porque ótimo. No calendário já é lá no dia 4, isso, né? O dia de São João Maria Vianney, mas a Igreja celebra no domingo. Depois Padre Campos vai explicar por quê. Mas antes da gente falar sobre essa data, vamos falar do livro lançado pela editora Paulus recentemente, de autoria de Padre Campos, um dos vários livros já lançados por Padre Campos, e esse tem como título Ministério da Presidência, a arte de presidir a Eucaristia. Primeiro, por que lançar um livro com esse tema, Padre Campos? Muito bem. Vários itens aí, pressupostos. Primeiro, por mais de 30 anos, eu fui professor do Seminário de São Pedro, nas disciplinas liturgia e sacramentos. Essa geração mais antiga, de 15 anos de padre para trás, todos passaram por mim. Todos foram meus alunos, todos são ex-alunos. E eu percebi o seguinte: por mais que a gente tenha uma excelente carga horária, mas a gente nunca tem tempo de aprofundar, abordar todos os temas da liturgia. Por exemplo, Ministério da Presidência, se a gente fosse aprofundar mesmo o tema, a gente necessitaria de um semestre. E não é possível diante de uma carga horária, um currículo a ser cumprido. Por outro lado, então, esse aí é o primeiro dado, a minha experiência de lidar com essa disciplina de liturgia e sacramentos com os futuros padres, futuros presbíteros. Por outro lado, eu estou me lembrando que nós estamos comemorando este ano, 60 anos de abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II. O concílio começou exatamente no dia 11 de outubro de 1962, há 60 anos atrás. E aí, tão logo o concílio começou, na segunda sessão, no segundo debate, na aula conciliar, o debate na primeira sessão, em 62, começou com a liturgia. No segundo ano, 63, foi discutido o mesmo tema da reforma litúrgica. De modo que, se nós perguntarmos assim, qual foi o primeiro fruto, não é? O primeiro filho gerado pelo Concílio Vaticano II? Foi a Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a reforma litúrgica. Ela já foi publicada para o mundo todo no dia 8 de dezembro de 1963. Vamos comemorar no próximo ano 60 anos também. O concílio tinha começado em 62, em outubro. Isso.
E esse documento foi o ponto de partida para toda a reforma litúrgica. Tudo que a gente tem de liturgia hoje deve a essa proposta desta Constituição. E aí vamos recordar brevemente como era a celebração eucarística, a missa antes. A missa em latim, o padre de costas para o povo ali apenas presente, mas a gente não falava nem na palavra participação. As pessoas diziam assim: vamos assistir à missa. De fato, a missa era celebrada numa língua que o povo não conhecia, o latim, o padre de costas para o povo, e, por outro lado, o padre tinha a função de realizar tudo, fazia tudo ali. Realmente era assistir à missa, né? Assistir. Eu lembro ficar como espectador. Eu lembro assim, antigamente, quando era criança, adolescente, lá em Jardim de Seridó, na minha terra, eu lembro muito de ver, que eu observava muito, especialmente as senhoras, né, durante a missa, rezando o texto. Quer dizer, naquela época a missa já era em português, a gente já participava da missa, né, como uma assembleia fiel e tal. Mas o povo, o pessoal mais idoso, rezando o texto, eu acho que é exatamente disso, né? Do costume que tinha de estar na missa e apenas assistir. A missa, exatamente. As pessoas iam e voltavam, mas não captavam o sentido, o mistério da celebração. A homilia, Padre Campos, era em português mesmo? A pregação? Algumas palavras em português porém o evangelho também era lido, proclamado em latim. Ah, meu Deus. Em latim. E havia 2 evangelhos, viu? No rito da palavra, depois da primeira leitura e o salmo, depois das 2 leituras vinha o evangelho, e também no final da missa, em latim, o padre ainda proclamava o prólogo do evangelho de São João, que era um outro evangelho para despedir o povo. Mas veja, então a reforma foi muito grande. E uma das propostas, aquilo que é fruto do concílio, e que eu vou entrar agora no livro, é que agora não é mais o padre que celebra a missa sozinho. Ele não é mais o celebrante. Quer dizer, aí não é uma questão só de linguagem. Não, padre, mas só mudou a linguagem. Era de celebrante para presidente. Não, é que agora nós temos na celebração os vários ministérios exercidos pelos leigos. O ministério dos leitores, dos acólitos, da música, extraordinário da Eucaristia, da acolhida e tantos outros. E veja bem, olha aqui a afirmação importante. A própria Assembleia Litúrgica é sujeito da celebração. Quem celebra é o povo. E o padre tem o papel de presidente da celebração. Por isso que a gente, quer dizer, o correto é dizer o padre, a missa vai ser presidida pelo padre. Exato. Né? E o povo participa. Eu posso dizer que o povo celebra. Nós, leigos, celebramos. Sujeito da celebração é o povo, a Assembleia. E o padre tem o seu papel de presidente. Foi a partir daí, desse dado, que não é novidade, que é do Concílio do Vaticano II, que eu tentei aprofundar essas questões. O que é presidir? Como presidir? Por que presidir? Para que presidir? A questão da homilia, da comunicação, aí vem os vários itens que a gente tenta, eu não diria esgotar o assunto, mas pelo menos nos motivar para um aprofundamento posterior. Inclusive eu estou com o sumário, né, o índice do livro aqui aberto, e eu ia perguntar exatamente ao senhor de que trata esse livro, né? O senhor já está aí detalhando, né? Muito interessante, por sinal. Quando o senhor fala assim, homilia, que um dos capítulos é homilia, o que é? Eu acho que até... Aí eu pergunto a quem foi professor do Seminário de São Pedro por 30 anos, né? Qual é a orientação? E aí, Padre Campos, não é só para o padre, mas também é para o diácono, para o leigo que preside uma celebração da palavra,
para todos. Exato, né? Veja bem, Cacilda, vamos pegar a raiz da palavra. A própria palavra homilia vem do grego homilein, que quer dizer continuar a conversa. Que conversa é essa? A celebração como um diálogo com Deus, ela começou com os ritos iniciais, depois tivemos a liturgia da palavra, e ela vai continuar com a liturgia eucarística e os ritos finais. Então, a homilia é aquele momento em que a gente não apenas explica, não é? Mas explica as leituras, não é? O texto bíblico, mas aplica a palavra de Deus na vida das pessoas. Daí porque a homilia ela não pode se confundir. Eu coloco aí, não é aula. Não é uma aula de teologia, de filosofia. Não, de direitos humanos. Não é, veja bem, a homilia não é um discurso, não é? A homilia não é... Então, o que é a homilia? É a aplicação da palavra de Deus na vida das pessoas. Daí porque ela não pode ser longa, porque aí você vai ver, tem que termos um equilíbrio, um ritmo. Digamos assim, como é que o padre tomou mais tempo na homilia do que na liturgia eucarística, que é mais importante, o miolo da celebração. Aí ele ficou meia hora na homilia e a liturgia eucarística ele rezou tudo aquilo correndo para terminar logo em 20 minutos. Então há um desequilíbrio, quer dizer, a homilia está no meio, não é? Então tem que equilibrar aquilo que foi a liturgia da palavra e aquilo que foi a liturgia eucarística. E aí, em relação à linguagem, né, utilizada, nem ser uma linguagem chula, né? Nem também teológica, porque não é aula de teologia. Eu acho que o maior mestre nisso é o Papa Francisco. O senhor falando e eu lembrando dele. A linguagem que ele usa, não é? É uma linguagem clara, simples, objetiva, direta, que as pessoas compreendem. Ô, Padre Campos, se a gente se remeter aos evangelhos, as histórias que Jesus contava, que falava as parábolas, usando figuras... A linguagem do dia a dia. Daquela região, falar de pastor, de ovelhas, de uva, de cevada, de centeio, né? E que hoje a gente teria também os exemplos da vida, da realidade, não é? A partir daquilo que inspira a Sagrada Escritura. É por isso que eu digo, os padres se perdem, nós padres nos perdem, porque nós queremos explicar. Aí vem aula de exegese, aí vem aula de alta teologia, argumentos filosóficos, e não é explicar nada daquilo. Aquilo ali devia ficar claro no nosso coração, é aplicar o ontem da palavra de Deus para o hoje da nossa história. Eu digo, e aí eu vou dizer isso como leiga, né? Como porque leiga, você acompanha e observa. Exatamente, e como uma pessoa engajada na igreja. Claro, de caminhada. Nós leigos, fiéis leigos, nós temos conhecimentos também, né? Nós lemos, nós buscamos informações. Hoje a gente tem uma gama de meios de você poder acompanhar as missas até pelas TVs. Nós temos as TVs católicas que têm missas com bons pregadores. Sim. Né? Então a gente também não se contenta de ir para a missa e ouvir uma homilia que não acrescenta na gente, né? Talvez seja até meio que desabafo que eu estou dizendo aqui, mas é a realidade. Eu escuto muito isso de muitos leigos. É verdade. Né? Então, tanto o padre como o diácono, como o agente pastoral, o ministro da palavra, né? Assim, a gente tem que ter cuidado. Eu também digo isso para mim, né? A gente tem que ter cuidado quando a gente vai falar, quando a gente vai falar sobre a palavra de Deus. Daí porque eu digo logo no começo aí na introdução que este livro objetivamente seria dirigido aos presidentes padres, né? Mas também aos diáconos e aos leigos que presidem as celebrações.
porque todos precisam de uma formação Sim. litúrgica, não é? Sim. E aí, 60 anos depois, como é que nós estamos passando a riqueza deste conteúdo da palavra de Deus para o povo, não é? Agora, há muitos exemplos assim de padres que, conhecendo a realidade e conhecendo a palavra de Deus, se propõem a aplicar na vida daquela realidade concreta aquilo que o Espírito Santo vai soprando. Porque, veja bem, você tem de diferenciar, você tem que usar também uma linguagem adequada. Se é missa de crianças, a linguagem é para as crianças. Se é missa para a terceira idade, é outra linguagem, não é? Tudo depende também da realidade de cada comunidade. De cada comunidade, agora, de cada público. Cada assembleia tem suas características, sua índole, sua peculiaridade. Agora, cabe a nós adaptarmos esta palavra, que é única, às várias realidades. Exatamente. E aí tem que lembrar também que mesmo que você esteja numa paróquia aqui em Natal, uma paróquia de classe média, que ali na Assembleia tem muitos médicos, advogados, professores universitários, mas também tem aquela pessoa simples que muitas vezes mal sabe ler. Então, aí veja bem, a cultura teológica, bíblica, pastoral, os padres têm. Mas o problema aqui que eu vejo, voltando à homilia, não é só ter esse embasamento, é como traduzir tudo isso em algo que atinja o coração das pessoas, não é? Então, mas são falas de Deus, recado de Deus. Também não pode ser aquela muito extensa, com muito argumento, com muita ideologia, porque no final, é como você diz, como leiga de caminhada, você tem que levar algum conteúdo para a vida. Quer dizer, a palavra de Deus realmente me tocou, e aquele padre que presidia realmente me transmitiu o recado de Deus para que eu possa vivenciar, praticar na vida. Padre Campos, rapidinho antes da gente ir para o outro intervalo, né? Para o próximo intervalo, porque assim, a arte de presidir a Eucaristia e não a arte de presidir a missa. Poderia ser missa, não é? Porque, veja bem, há várias palavras que correspondem à mesma coisa. Por exemplo, nas comunidades primitivas, não é? Era fração do pão, não é? Aí a gente transformou em Eucaristia. Antigamente dizia primeira comunhão, primeira Eucaristia, mas é a mesma coisa, é sinônimo. Corresponde à mesma realidade. Ok, então a gente vai para já o último intervalo do programa Aprendendo com a Igreja. 2 minutinhos, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, agora já no último bloco. Hoje o nosso convidado é o Padre José Freitas Campos, Padre Campos, que tantas vezes já esteve aqui com a gente no programa Aprendendo com a Igreja. Sempre que Padre Campos vem, eu digo que é uma aula, é uma catequese, né? Faz jus ao nome do programa, Aprendendo com a Igreja, Isso. Aprendendo com Padre Campos. E Padre Campos é autor do livro Ministério da Presidência, a arte de presidir a Eucaristia, lançado pela editora Paulus. Estão fazendo propaganda, quem quiser adquirir o livro pode encontrar aqui na Paulus, pertinho da uma boa marqueteira. Pertinho aqui da Rádio 91, né, Padre Campos? Ou então no site da Paulus também você pode adquirir. Padre Campos, hoje a igreja está celebrando aqui no Brasil o Dia do Sacerdote, o Dia do Padre, né? Mas assim, se você você colocar na internet, buscar o Dia do Padre, vai aparecer 4 de agosto. Por quê? Isso, veja bem. Então, por que o dia 4 de agosto é o Dia do Padre? Porque nós celebramos nesse dia a figura de São João Maria Vianney, chamado Cura d'Ars, que é o patrono do clero para o mundo inteiro. Então, foi nesse dia que São João Maria Vianney nasceu para Deus, porque é o dia de sua morte, não é? Mas, como se trata de um dia da semana, então a Igreja do Brasil transfere para que o Dia do Padre seja celebrado no
próximo domingo. No domingo, dia do domingo, padre no no domingo domingo. após o dia 4. Após o dia 4, exato. Quem foi São João Maria Vianney? Veja bem, então a figura de João Maria Vianney, O Santo Cura d'Ars. o Santo Cura d'Ars, era um homem de vocação tardia. Ele entrou no seminário já adulto, naquele tempo não era o normal, não é? Naquela época, do século XIX, na França, e ele teve muita dificuldade de aprender tudo aquilo que era necessário para ser padre. Então, diziam assim, mas você não sabe muito latim. Então, o bispo de Comoacourt disse, quando você se ordenar, eu vou lhe destinar a uma pequena aldeia. Ainda hoje, Ars, lá na França, não é? Na diocese de Lyon, é uma cidadezinha muito pequena. O que atrai é o Cura d'Ars. Mas ele vai para lá e lá ele realiza um milagre. Que milagre é esse? Sobretudo da dedicação que ele tinha ao confessionário. Era de passar 20 horas ali sentado no confessionário, atendendo os penitentes, né? E aí isso foi causando um impacto. É o homem do ministério do perdão, da misericórdia, do aconselhamento, é ele que nos escuta. E aí a fama foi se espalhando. De modo que, ao morrer, ele já era tido pelo povo como um padre santo, um santo cura, não é? E aí foi considerado o patrono do clero do mundo inteiro. Qual o exemplo que o padre João Maria Vianney, São João Maria Vianney, traz para os sacerdotes, especialmente os sacerdotes do mundo de hoje? Pois é que o que conquista pessoas para Deus é exatamente a caridade pastoral, a escuta, o aconselhamento. Foi isso que ele... a caridade, né? E aí o João Maria Vianney me lembra o outro João Maria. O daqui. Que o que foi que o destacou na Natal daquele tempo? Que não era uma Natal de quase 1 milhão de habitantes. Foi sua caridade, não é? Se a gente vê as biografias já escritas sobre ele, todos dizem, ele era um homem que dava aquilo que possuía até o que não possuía para matar a fome do povo, para ir de encontro às pessoas doentes, aos flagelados, e por aí ele realmente respondeu. É o anjo da cidade de Natal, não é? Bom, a gente já está assim, já nos últimos minutos do programa, né? Mas Padre Campos lançou também agora outro livro que também se refere a outro padre, né? O padre Miguelinho. Miguelinho, padre, herói revolucionário. Quem o conhece? Eu digo que eu só lembro assim de Padre Miguelinho, uma coisa das aulas de história. Isso. Em 1900 e alguma coisa. E aí, quem foi Padre Miguelinho? Pois é, eu pensei 2 vezes antes de escrever. Mas veja bem, este homem tem um nome, alguns o comparam a um herói da liberdade. Seria o nosso Tiradentes, aquele que preparou a independência do Brasil. Ele viveu em qual época? No século XIX. Sim, o século XIX. Ele faleceu em 1817. Mas veja bem, ele nasceu em Natal, lá na Ribeira, ainda se conserva a casa dele na rua Padre Miguelinho. Depois de família católica, não é? Ele teve 3 irmãos padres, além dele. Então, aí depois ele se empolgou em ser frade carmelita. Aos 16 anos, entrou no convento do Carmo, em Recife. E ali se destacou, era um homem muito inteligente e a Ordem dos Carmelitas o mandou para estudar na Europa, em Portugal. E lá em Portugal, ele conheceu o bispo Azeredo Coutinho, que havia sido nomeado bispo de Olinda. É uma história muito interessante. E aí, vendo um homem muito inteligente, diz, quando eu chegar no Brasil, em Olinda, vou querer seu apoio, sua ajuda, sua assessoria. De fato, aconteceu.
Ele foi ser professor no seminário, e na reabertura do seminário de Olinda, em 1800, ele quem fez a oração de abertura, que eu transcrevi aí, uma peça do século, no finalzinho, do século XIX. Eu consegui esse resgate, fui ao Instituto Histórico e Geográfico de Recife, consegui a revista, e a revista tinha este discurso, a oratória dele, e aí coloquei no livro. De modo que ele passou de carmelita a ser diocesano. Tá aqui, oração acadêmica. Acadêmica dele, do Miguelinho, imensa. Imensa. Mais de 1 hora sem tomar água, sem tomar nem fôlego. Quase o já senhor, cansado. Que você não tomou nem água. Mas ele não tinha microfone, não tinha nada. É verdade. Então, ele, juntamente com um grande grupo, fez parte da famosa Revolução de 1817, que preparou a independência do Brasil. É muita história, não é? Mas resumindo, ele pagou alto por esse envolvimento, não é? E foi morto, fuzilado, em Salvador, do Campo de Pólvora, em 1817. E em Natal, este homem deu nome à Câmara Municipal, Palácio Padre Miguelinho, a um colégio, Colégio Padre Miguelinho, a uma rua, e em Pernambuco ele tem o nome de uma cidade chamada Frei Miguelinho, que eu fui lá também captar as histórias de lá. Muito e coloco aí interessante. também. Eu, dando uma olhada rápida, o senhor falando, eu olhando assim rapidamente o livro, né? Assim, Aí depois, né? A gente pode aprofundar mais. Exatamente, mas dá para ver que quem gosta de história também, de história do Brasil e tudo, né? Tem um bom conteúdo aqui. Muito. Esse aqui foi publicado pela editora do Senado Federal. E como é que as pessoas já estão vendo? Como é que faz? Já, na paróquia de São Sebastião, a gente disponibiliza. Lá na Avenida 9. Na 9. Coronel Estevão. Mas aí eu não deixo de fazer o meu marketing também. Claro. Nós vamos ter agora, está quase para chegar, a 2ª edição do Sangue dos Mártires. Sim, eu estava lembrando também aí, que a gente... preparando a festa de outubro, de 3 de outubro, quem sabe se a gente não vai ter em mãos a 2ª edição. A primeira edição já foi esgotada. Eu lembro que no ano passado, quando a gente depois eu aprendendo com a igreja com o senhor, na época de outubro, para a festa dos mártires, o senhor falou que esse ano sairia a 2ª edição. E no final deste ano, ou no início do próximo, o livro específico sobre os títulos de Nossa Senhora, Valei-me Nossa Senhora. Pois é, que pela Paulus também. Não deixe de avisar a gente quando estiver pronto para a gente. Uma programação especial. Nossa Senhora merece, não é? Sem dúvida. Ótimo. Muito, muito bom, Padre Campos. Mas já para finalizar, aí eu queria que o senhor deixasse agora uma mensagem para os seus colegas padres. Para aquela turma de seminaristas que estão estudando, se preparando para ser padres, para aquelas pessoas, aqueles jovens, aqueles meninos que estão, assim, no despertar da vocação. Qual é a mensagem que o senhor deixa com essa experiência que o senhor tem? Pois é, depois dos meus 47 anos de vida sacerdotal, de padre, eu cada vez mais me convenço de que o modelo, a referência de todo o sacerdócio é Jesus Cristo. E na medida que a gente deixa se moldar por Ele, a gente não se decepciona. As contradições da vida são superadas pelo amor e pela capacidade que nós temos de poder servir ao povo que quer tanto bem aos padres. Então, quero parabenizar aos meus irmãos sacerdotes, quero também estender também estes votos de congratulação pelo Dia do Padre a todos os candidatos ao sacerdócio. Não desanimem, é o Espírito Santo que nos faz superar os desafios, os bloqueios, as dificuldades. Vale a pena servir ao povo por causa de Jesus Cristo. Padre Campos, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por aceitar o convite. Quando a gente liga para Padre Campos, ele só não vem se não puder mesmo, mas a gente sabe que ele vem. E eu só aproveito para reforçar, olha, se você for fazer a propaganda, a publicidade mesmo. Você que está ouvindo a gente agora, olha,
Você quer dar um presente ao seu padre, ao seu pároco, a um padre que é ao padre amigo. que lhe batizou, Isso. com quem você fez a primeira Eucaristia. Um padre amigo seu que mora em outro estado, pode procurar o livro de autoria do padre José Freitas Campos, Ministério da Presidência, a arte de presidir a Eucaristia, publicado pela editora Paulus. Ministério da Presidência, arte de presidir a Eucaristia. É um livro gostoso de ler, né? Dando uma olhada aqui já para ver, eu conheço a escrita do Padre Campos, sei que é muito gostosa de ler, e com certeza é um presente muito valioso. Inclusive para mim, eu ganhei de presente do Padre Campos, né? Mas para mim vai servir porque eu também sou professora do Seminário São Pedro, né? Eu dou nesse semestre, né? Iniciando na semana passada, né? Nesse semestre eu estou dando aula, inclusive, para a turma do 3º e 4º ano de Teologia. Sobre comunicação, né? Igreja e comunicação. Vai ajudar muito aos seminaristas. Sem dúvida. No que se diz respeito, sobretudo, à homilia. Exatamente. Como comunicar tudo isso. Exatamente. Então, para mim, vai ser muito útil, sem dúvida. Útil. Então, Padre Campos, mais uma vez, obrigada. Disponha, parabéns, padres, povo de Deus, queira bem ao padre que o serve. E os ajude a serem padres santos. Santos, exato. A santidade ao pé da porta, que está ao nosso alcance. Isso mesmo. Então, minha gente, muito obrigada também. Parabéns aos padres que vivam esse ministério de forma santa, né? De serviço à igreja e a Deus. Parabéns pelo sim de vocês. Então, a você, muito obrigada pela audiência. Domingo que vem, 10 da manhã, a gente se encontra aqui em mais um programa Aprendendo com a Igreja. Um bom domingo. Fique na sintonia do bem. Vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana.